Então, não achem que vocês, na primeira conversa, vai mudar a cabeça de um gestor. Nem achem que a primeira conquista é só fechar um contrato. As conquistas posteriores, elas existem. Existem para mudar a cabeça do gestor com relação ao processo de cobrança. Existem para mudar a cabeça do gestor com relação aos alunos que estão dentro da casa que ele não gosta de cobrar. Existem uma resistência com aquelas pessoas em que ele tem vínculo pessoal e que ele não deixa passar para o escritório. Ah, essa aqui eu não vou passar não, que eu estou ligando para o fulano, ele vai vir aqui. Mudar a cabeça do gestor, às vezes, demora muito tempo. E às vezes não é levando resultado na inadimplência que você consegue a confiança dele para fazer tal mudança dentro da empresa. Às vezes vai ser em outra ação, orientando ele em outras coisas, que você ganha mais ainda a confiança dele e aí mais gestão da inadimplência ele te entrega. É aí que está o segredo de moralizar o aspecto da inadimplência das instituições de ensino. É aí que está o centro, e eu quero deixar muito claro nessa live para vocês que quem não trabalha bem o centro, quem é o centro? O gestor. E às vezes esse trabalho bom vai demandar um longo prazo. Mas quando você faz isso de forma muito correta, muito íntegra, levando o resultado, por menor que seja, naquilo que ele confiou em você, aí sim você abre as portas para dizer, professor, eu sou especialista nesse assunto. Confie porque vai dar certo. E aí você tem que fazer o seu melhor trabalho, aplicando o método REC em todo o processo, não levando migalhas. O gestor não quer migalhas. O gestor quer resultado contínuo. Ele quer uma assessoria contínua, uma segurança contínua. Quando eu saí da instituição, na terça-feira, hoje é quinta, na segunda-feira, 14h30 que eu fui lá. Na segunda-feira, quando eu saí da escola, fazendo um acerto, porque agora julho é época de matrícula. E ele falou, doutor Mical, eu vou viajar, então a senhora vem antes de julho. Segunda-feira eu estava lá. Fiz o acerto dele, ele falou para mim, doutor Mical, eu estou muito preocupado. Por que, professor? Porque a senhora está aí fazendo esse processo de cobrança, nós nunca fizemos processo de cobrança da casa. Isso aí não vai gerar insatisfação? Eu não vou perder aluno. Terminar a pandemia, já perdi aluno demais, não posso perder mais. Você não vai entender esse gestor? Você vai dizer para ele, não, professora, a cobrança tem que ser feita, eu tenho que moralizar esse processo. Se o senhor continuar dessa forma, vai continuar inadimplência? Não. Você não vai entender aquela pessoa que está ali doando a vida dela. Os dois, o casal, doando a vida deles pelaquela empresa. E não entender que realmente algo mal feito, um processo de moralização abrupto, sem levar em consideração a cultura daquela escola, a cultura que esse gestor criou na cabeça desses pais durante todos esses 22 anos de trabalhos dele. Isso aí tem que ser levado para a balança. Você tem que entender que só nessa escola, com 22 anos de vida aí no mercado, eu demorei quase 3 anos para pegar o processo de cobrança inteiro dele. E eu deixei ser no tempo do gestor. Porque tudo aquilo que é forçado não dá certo. Porque você vai correr mais atrás dele, você vai insistir mais e você vai levar a porta na cara. Então tem que ser no tempo da gestão da inadimplência. E à medida que ela for confiando que seu trabalho é bom, ela vai cedendo para você. Porque a escola não é só gestão da inadimplência. Pode ser uma ação dessa forma que eu falei para vocês, que a criança tinha um roxo e a mãe fez um BO. Pode ser por uma ação trabalhista, pode ser pelo reconhecimento de uma fase que ele quer que a gente faça na prefeitura e na Secretaria Estadual de Educação para validar aquela série, para ele acrescentar aquele grau do ensino regular na instituição. Pode ser pelo mandato de segurança, pode ser por uma defesa no PROCON, pode ser pelo um alvará de vigilância sanitária, pode ser pelo um alvará do Corpo de Bombeiros. Olham inúmeros pontos dentro de uma instituição que tem para você ter a confiança do gestor e começar a mudar a cabeça desse gestor.
Dele entender que uma assessoria jurídica especialista muda completamente todos os medos dele. E essa crença limitante que ele tem, parte foi feita pelo mercado completamente desastroso de profissionais que não sabem o que está fazendo dentro da instituição. E eu tenho, muitos profissionais que eu venho vendo fazendo um trabalho desastroso dentro das instituições. Optam pelas formas mais caras, criam prejuízos maiores da inadimplência da instituição com soluções jurídicas fadadas ao fracasso, com custos altíssimos. Pessoas que não sabem orientar uma instituição num BO com relação à criança. Porque quem trabalha com instituição, o que eu disse para vocês? Tem um leque de atuação. E é nesse leque que você vai criando um aspecto de mudança, de segurança jurídica, de análise de todos os pontos que aquela relação muito próxima da família e a escola atrapalha. E você vai mostrando isso para o gestor aos poucos. E ele vai entendendo que aquele abraço que ele dá naquele aluno, aquele cuidado que ele tem com aquela criança, desde as 8 horas da manhã lá tomando café, tomando banho, dormindo, entregando ela. Aquele cuidado faz parte do objeto de trabalho da instituição. O objeto de trabalho da instituição é esse: ensinar, orientar, cuidar do processo pedagógico educacional dessa criança. Agora, o projeto financeiro da instituição é outro. E esse precisa ter método, precisa ter um trabalho amplo para você atuar com a gestão antiga e para você atuar com os alunos ativos da casa. E assim você conseguir resultado de ambos os lados. Uai, se você não muda a visão da secretaria e do financeiro da instituição, se você não muda a visão da secretaria e do financeiro da instituição, adianta você também mudar a sua cabeça do gestor? Não. Este é o segundo aspecto. Mudou a cabeça do gestor, o primeiro. O segundo, mudar a visão da secretaria e do financeiro. Porque ele agregou a visão cheia de crenças limitantes da instituição. E pior ainda, a secretaria ajuda a aumentar as crenças limitantes da instituição. Porque ela tem uma visão míope do processo de cobrança, porque ela trata esse pai como o seu grande amigo, porque ela trata ele de forma diferente, porque ela deixa ser conduzida pelos devedores, ao invés dela conduzir os devedores. Essa visão míope da Secretaria do Financeiro de tratar a instituição como a extensão dos devedores é completamente difícil de você realizar um bom trabalho. A secretaria tem que mudar, o financeiro tem que mudar. É do dia para a noite, doutora Mical? Não. Você não rompe com o continuismo da inadimplência se você não for mudando essas grades de gestores desta inadimplência. A cabeça, o topo, é lá o dono, o mantenedor da instituição. Depois a secretaria financeira. Dona Luizinha, você não pode fazer isso. Dona Luizinha, a senhora não pode dar o telefone pessoal para o pai. Dona Luizinha, a senhora não pode dar para o pai o desconto a vida inteira. Não pode, dona Luizinha, fazer para um pai uma coisa e para o outro a senhora faz outra coisa. O pai que te dá um presentinho, a senhora cuida de um jeito. O que é bruto, a senhora cuida do outro. O financeiro não pode ficar gerando boleto toda hora para esse pai. Muito menos receber no final do ano o mesmo valor. Porque se ele recebe o mesmo valor, ele começa a criar a condição de inadimplir aqui nessa escola é muito bom. Eu posso continuar sendo sexto, usando a escola no sexto lugar de preferência e ordem de pagamento da família mesmo.